Olha nós aqui de novo para começarmos o nosso quinto episódio do Conta Tua História. Conta Tua História, como você já sabe, é um podcast onde a gente traz algumas personalidades, algumas autoridades, algumas figuras bastante conhecidas da nossa Paraíba, do nosso Nordeste e quem sabe do nosso Brasil. E o Conta Tua História é um produto da Voz Produtora com parceria com o Mundo dos Pastéis Bessa. E vamos para lá, vamos à nossa conversa de hoje. A nossa conversa de hoje é com um amigo do peito, um amigo do coração. Posso bater no coração aqui e dizer: esse cara é um amigo mesmo meu, é um cara que eu gosto muito, um gosto de paixão. No nosso quinto episódio, eu disse: não, Thaís, vamos trazer ele que vai ser o nosso convidado. Então, a partir de agora que nós vamos começar com um cara que eu acho que a Paraíba conhece bastante, principalmente quem gosta de política e quem gosta da área artística. Estamos falando com ele, Fernando Antônio Correia Braz, ou vulgo Braz. Braz, conta a tua história, Braz. Seja bem-vindo, Braz. Ô, Fábio, uma satisfação imensa. Eu estou muito à vontade aqui para contar a minha história. Não vou mentir para você que está aí. Eu sei que você tá muito curioso para saber um pouco aí do meu passado, do meu presente e aonde eu quero chegar. E dizer, sobretudo, que estou feliz porque você também, a recíproca é verdadeira. Você é um amigo do peito, um amigo que eu guardo no lado esquerdo do meu peito. Você não paga aluguel para morar. Amo Thaisa também. E eu gosto de conversar, eu gosto de falar, de contar meus causos, de contar a minha vida, e minha vida é um livro aberto e eu sou muito feliz por estar onde estou, com toda a humildade. Agora, quando você pergunta assim, mas está onde estou, por que você quis dizer isso? Está aonde eu sempre almejei estar. Eu sempre fui apaixonado por jornalismo, comecei minha vida já zapeando nas redações aqui do Jornal Norte, Correio da Paraíba, Jornal Momento, onde eu tive uma coluna Momento, lembra? na época do saudoso Jório Machado, meu amigo Cristiano Machado, né? Tinha o meu amigo e professor Josinaldo Malaquias, Petrônio Souto, e essa rapaziada me deu uma força para eu escrever sobre cultura. E a partir daí, Fábio, eu comecei a me engajar no jornalismo, passei, naquele tempo era vestibular, não era PSS, não era processo seletivo seriado, não, era vestibular mesmo. Passei no vestibular, E deixa eu contar pra você, até o conte. PSS também já tá bem para trás Não já. tem mais Hoje é PSF, agora Enem, é né? Enem. Enem. Agora é Enem, exatamente. Não tinha PSS, era vestibular, e eu dizia à minha saudosa mãe, ao meu saudoso querido pai também, dona materna, seu Pedro Braz, aqui do meu bairro do Roger, que eu amo de paixão, da minha Rua da Saudade, que eu queria ser jornalista. E minha mãe disse: meu filho, eu noto que você tem, assim, uma aptidão, você tem um jeito para levar a notícia, um jeito para levar a informação. E eu disse: é isso que eu quero, minha mãe, é isso que eu vou me apegar, é esse meu foco, é esse o meu objetivo. E aí encarei o vestibular naquela época, né, para a Universidade Regional do Nordeste, em Campina Grande, aqui na Paraíba, URNE, como era conhecida a universidade, né, universidade particular, Fábio. E aí você pergunta: mas você, Fernando Braz, de origem humilde, como é que a sua família conseguia pagar uma universidade que era uma universidade cara, como as faculdades, né, dos tempos atuais, que são caras, são bastante elevadas as taxas, as mensalidades e tal, e para você manter-se no curso desse, você tinha que realmente rebolar muito, e foi o que eu fiz. Rebolei muito. Primeiro, vou contar um pouquinho da minha história, e aqui a gente está Quem é abrindo o jogo, né? Fernando Que é Antônio Correia Fernando Braz? Antônio Correia Explica Braz, aí. um jovem que foi nascido e criado no bairro do Roger, um bairro de classe média aqui em João Pessoa, no estado da Paraíba, e que sempre foi um apaixonado pelo jornalismo. Aí você diz: mas qual era o seu tipo de paixão pelo jornalismo? Eu sempre fui apaixonado pelo rádio. Eu escutava, eu tinha um radinho de pilha que eu comprei no Mercado Central aqui de João Pessoa, e eu escutava o programa de Luiz Otávio. E aí, certa vez, me veio uma curiosidade. Luiz Otávio chamou uma equipe de externa que ele tinha, com a minha querida amiga Ana Paula, graças a Deus, viva até hoje, e o saudoso Bill Batista. Eles estavam com Givaldo, que era o motorista do Sistema Correio de Comunicação, tinha uma Brasília verde do Sistema Correio de Comunicação, e eles estavam fazendo um ao vivo, uma externa, no viaduto Damásio Franca, aqui no centro, no coração da cidade de João Pessoa. Onde fica o ponto sem réis hoje? Onde fica o ponto de 100 réis. Você acredita que eu saí da minha casa, ali no bairro do Roger, a cerca de 2 quilômetros do ponto de 100 réis, correndo para ver, porque eu só ouvia. Aí é que é a magia, né, do imaginário do rádio, né? Eu ouvia aquela voz bela e simpática e, acima de tudo, competente da minha querida
colega de classe, a Ana Paula, e eu dizia, que voz mais bela, que voz mais bonita. Eu gostaria de ver como é que eles trabalham, como é que Luiz Otávio lá no Mercado Central, ali na rua Pedro II, chama a Ana Paula, chama o Will Batista, e eles de um carro, uma Brasília, eles falando. Nesse tempo não existia esse telefone celular, não. Isso faz 35, link, né? 40 anos atrás. Era o link, Era exatamente. O bom e velho link. E aí ele chamava e ela, tô aqui, Luiz Otávio, vamos fazer aqui uma pesquisa aqui no viaduto do Ponto Sem Réis, saber qual a opinião das pessoas sobre tal assunto. E aí deu tempo, nessa enquete que eles estavam realizando lá ao vivo, 12h30, 1h da tarde, sol quente, pegando fogo, 39, 40 graus, e eu saí correndo nu da cintura para cima. Eita. Coloquei minha camisa aqui atrás, né, do bolso, da bermuda, com uma sandáliazinha havaianas, e correndo desesperadamente para chegar a tempo e pegar e conhecer essas duas figuras, e poder acompanhar ao vivo, né, a transmissão. Exatamente. E aí, quando eu cheguei lá, coloquei a minha camisa Hering, que eu ainda lembro como se fosse hoje, a minha camisa Hering, coloquei a camisa de malha em cima da minha bermuda e disse... Aí eles lá entrevistando as pessoas, aí eu levantei a mão assim, aí, tá chegando aqui mais um ouvinte aqui do programa Luiz Otávio. Era Luiz Otávio Informal, era o programa da Correio da Paraíba, da Rádio Correio da Paraíba, né? E aí eu identifiquei, como é seu nome? Meu nome é Fernando Braz, eu moro aqui no bairro do Roger e tal, queria participar dessa pesquisa e tal. E aí Ana Paula começou, como você está me deixando bem à vontade, ela me deixou à vontade para eu falar um pouquinho, né, participar daquela enquete. E aí eu digo, estou realizado, porque eu estava na minha casa e vim correndo para cá justamente participar dessa atividade aqui, dessa externa, aqui no Ponto de Sem Réis, que é o coração da cidade de João Pessoa. E você era um jovem, né? E se apaixonou... Tinha 17 anos, na época, 17 anos. Passei no vestibular, que hoje é o Enem, minha gente. Meu tempo era vestibular. Tem até uma música de Martinho da Vila, que minha mãe era apaixonada. Inclusive, ela chorava muito. Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade, ela é particular. E era particular, realmente, a Universidade Regional do Nordeste. E aí você diz, aí voltando naquele questionamento que eu fiz, como é que você, um cara de classe média, de uma família humilde, graças a Deus, mas muito honrada, tenho muita honra em dizer isso, né? Desculpa a redundância, tenho muito prazer e muita humildade para falar da minha família. Meus pais me incentivaram e nem por isso eu deixei de estudar numa universidade particular. Aí você diz, mas e aí, como era para pagar a mensalidade? Acredite se quiser, eu pegava carona, Fábio Augusto. Eu chegava na rodoviária de João Pessoa e não pagava a passagem na rodoviária, deixava para pagar no meio da viagem, porque naquele tempo existia um fiscal da empresa. Um momento aí, carona, como assim? Vou lhe dizer, vou chegar lá. Você não morou em Campina, não? Não, não. Aí foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Eu passei exatamente só uma semana em Campina Grande. Quando eu passei no vestibular, fui atrás de um apartamento e lá encontrei as pessoas que queriam rachar, né, uma república, que naquela época se chamava República, um apezinho lá no bairro de São José, que era onde funcionava a Universidade Federal, a Universidade Regional do Nordeste, a URNE, e o curso de comunicação. E aí, Fábio, eu vou lhe dizer com muita sinceridade, eu não me dei com o clima de Campina, nem com a água de Campina Grande. Isso porque eu não me sentia bem, assim, o clima era muito frio, como é até hoje, né? Você sabe disso, você já morou lá também, em Campina Grande. E aí eu não me adaptei à cidade e tive que fazer uma opção. Se eu tinha realmente o sonho de ser jornalista e ter um diploma de nível superior, eu tinha que enfrentar todas as adversidades que a vida me apresentava. E aí eu cheguei para meus pais, voltei no final de semana, fui numa segunda-feira, comprei uma camazinha, uma cama de campanha, para colocar, que dobrava ao meio, com um colchãozinho assim, dessa finurinha, tal, bem fininho, tal. E eu fui para Campina Grande, né? De Malicuia, cheguei lá e não me adaptei com o clima da cidade, nem também com a água da cidade, tinha que comprar água mineral e tal, e até para tomar banho eu não gostava, porque a água é muito fria, é gelada, a água de Campina Grande, até hoje ainda é assim, você sabe disso melhor do que eu. Então, quando eu cheguei para meus pais e disse a eles que não me adaptei na cidade, e agora, o que é que você vai fazer? Eu digo, não tem outra opção, eu vou ter que ir e voltar todos os dias. Você ia e voltava todos os dias, Meu saudoso, estimado e amado pai Pedro Braz ia me deixar na rodoviária, que era aqui no centro da capital paraibana, né? Não é esse terminal rodoviário, não é esse terminal rodoviário que temos hoje aqui em João Pessoa. Perto da Perfumaria Paris. Exatamente. Eu ia com meu pai, saía de casa, me acordava de 4 horas da manhã,
tomava banho, tomava um cafezinho, que minha mãe se levantava para fazer um cafezinho para mim. Você não vai para Campinas sem tomar o seu café. Geralmente era um cafezinho com um pãozinho com manteiga, um queijinho e, sobretudo, uma pamonha nessa época de São João e tudo e tal. E eu saía com meu pai, ele com o guarda-chuva dele, porque às vezes chovia nesse caminho que nós fazíamos para ele me deixar, porque era muito cedo, era de madrugada, era no escuro. E aí meu pai fazia o sacrifício de me deixar na rodoviária aqui no centro da cidade de João Pessoa, e eu chegava lá, nos primeiros dias comprava passagem no guichê. Depois eu fui observando que muita gente pegava o ônibus já no caminho, né? Muita gente pegava no percurso. E aí fiz amizade, eu sempre fui muito de fazer amizades, fiz amizade com alguns motoristas naquele horário, de 5 horas da manhã para Campina Grande, e aí os motoristas, não, deixa para pagar lá na frente, tal, você paga o fiscal chegava, entrava no ônibus e dava uma tictada no bilhete da passagem, né? E aí, como eu não tinha passagem, ele me cobrava, eu pagava e tal. Resumindo, muitas das vezes eu chegava ali em Café do Vento, ali na Polícia Rodoviária Federal, e o motorista disse, você quer descer aqui? Não tem problema não. Aí eu disse, posso descer? Ele disse, claro. Eu estou notando que você quer pegar carona, inclusive quer chegar antes do ônibus que chegava em Campina Grande, 7 horas. Eram 2 horas de viagem, né? Saía de 5 horas da manhã de João Pessoa e chegava em Campina de 7 horas da manhã. E às vezes eu descia, Fábio, e acredite se quiser, assim com o dedinho pegando carona, as pessoas paravam. Naquele tempo não existia a violência que hoje toma conta do Brasil e do planeta, né? E as pessoas paravam e diziam, vai para onde? Eu digo, vou para o centro de Campina Grande, ali para o Açude Velho. Ah, eu vou passar em Campina Grande, eu estou indo para Patos, lhe deixa lá no Açude Velho. E me dava carona em cima de caminhão, em cima de caminhonete, em cima de carro. Onde eu queria ir, graças a Deus, o pessoal parava e não demorava muito. E às vezes eu chegava primeiro do que o ônibus da Real, lá em Campina Grande. Aí você pergunta, e aí você chegava e ia direto para a faculdade. Pegava um ônibus na Praça da Bandeira para ir para o bairro de São José, onde se localizava a Universidade Regional do Nordeste. Ô, Braz, aí você concluiu o curso de jornalismo? Aí você pergunta, por que você pegava carona? Porque o dinheiro da passagem, Fábio, era justamente o que eu juntava a semana toda e entregava à minha mãe no sábado. Eu dizia, olha, a senhora me deu o dinheiro da passagem aqui, das passagens e de volta para Campina Grande, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Está aqui integralmente. Meu filho, por que você está me dando dinheiro? Eu digo, porque eu peguei carona. Mas eu não quero que você pegue carona, é muito, muito perigoso. Tal. Eu disse, não é perigoso. Não é perigoso. Eu lhe garanto que eu realmente sei me cuidar e não tem perigo. E com o dinheiro que sobrava, juntava as 4 semanas e pagava, ainda sobrava, pagava a Universidade Regional do Nordeste. Que bacana. Né? E eu tenho muita, muita honra em dizer isso, porque com 6 meses, minha irmã trabalhava na Prefeitura de João Pessoa, era assistente social, e trabalhava com a então primeira-dama, dona Ilzeni Franca, que faleceu recentemente. Eu tenho muita honra de ter conhecido uma figura tão expressiva e tão maravilhosa, de um coração tão bondoso, né? Um coração tão bondoso como tem Dona Eugenie, a avó do atual vereador Damásio Neto, e o prefeito era o esposo dela, Damásio Barbosa da Franca. E aí minha irmã disse, Dona Eugenie, como a senhora sabe, meu irmão está fazendo o primeiro ano de jornalismo, eu teria a possibilidade de arranjar um estágio para ele aqui na Prefeitura de João Pessoa. Aí ela disse, vou falar com o Damásio. E me encaminhou para que eu falasse com o esposo dela, o prefeito da época, o então prefeito Damásio Franco. E eu fui falar com ele e ele disse, vou lhe dar, sim, um estágio na Secretaria de Comunicação. Era o jornalista Barroso Pontes, que era o secretário de Comunicação do município de João Pessoa, e me colocou lá para estagiar, e eu fazia, Fábio, as matérias acompanhando a primeira-dama de João Pessoa, que justamente fazia o trabalho social direcionado às creches aqui de João Pessoa. Me lembro que tinha até uma creche dentro da própria bica do Parque Arruda Câmara, aqui em João Pessoa, e que eu ia fazer as matérias e divulgar todo o processo de acompanhamento e, sobretudo, o processo de voltar-se aí para o lado social das creches aqui de João Pessoa. E aí, passei 6 meses apenas nesse estágio. Quando eu passei 6 meses, terminou o prazo do estágio e terminou também o semestre em Campina Grande. O que aconteceu? Ao terminar o semestre em Campina Grande, terminou o mandato do então prefeito Damásio Franca, e em seguida entrou o prefeito Carlos Alberto Pinto Mangueira, Carlos Mangueira, que ao assumir os destinos da cidade de João Pessoa, com 3, 4 meses, ele fez uma abertura de um concurso para a área administrativa.
E aí eu me inscrevi para o concurso, tinha o privilégio, naquela época, ainda podia se dizer privilégio, né, de já ter estagiado na própria Edilidade Municipal, na própria Prefeitura, e aí fui aprovado no concurso público e até hoje sou Barnabé Municipal, sou funcionário da Prefeitura Municipal de João Pessoa, com muita honra, com 41 anos de serviços prestados ao município de João Pessoa. Ô, Fernando, aí você já funcionário, Já funcionário, já transferi o já curso aí para o transferiu, UFPB. Por quê? concluiu o curso Porque aqui. na época, Fábio, o advogado, um amigo advogado, ele disse, olha, você tem todo o direito de transferir o curso de Campina Grande para João Pessoa, que pela lógica, você não pode trabalhar em João Pessoa e estudar em Campina Grande. Então, vamos dar entrada numa transferência ex officio. E o reitor era Neroaldo Pontes de Azevedo, reitor da Universidade Federal da Paraíba, e aceitou a nossa transferência. Eu vim transferido da URNE para o UFPB, após 6 meses em Campina, terminei o curso aqui com 3 anos e meio. 6 em Campina e 3 anos em João Pessoa. Agora vamos lá, depois agora já estabelecido, de fato, fazendo o curso de graduação aqui na UFPB, já passado, já aprovado no concurso da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Braz, como começou esses seus primeiros passos aqui no jornalismo mesmo aqui em João Pessoa? Foi na área cultural, foi na área política, porque Braz hoje é um querido da política, digamos assim, modéstia à parte, mas eu acho que você sabe o seu tamanho no jornalismo político da Paraíba hoje, mas você é uma pessoa muito querida, muito benquista no jornalismo político. E como é que foi os seus primeiros passos aqui no Graças a Deus, Fábio, eu sempre tive muito orgulho da pessoa que eu me transformei, de quem eu sou, mas orgulho no bom sentido, viu, gente? Não é orgulho de ser orgulhoso, não. Orgulho de ser uma pessoa sempre humilde. A sua trajetória, e sempre, né? eu olhava de onde eu vim, da minha humildade, de onde eu vim e aonde eu queria chegar. E é realmente, graças a Deus e, logicamente, ao nosso desempenho, eu comecei também a atuar na área artística. Tanto é que eu tinha uma coluna no jornal Momento, que era Curta Cultura, e escrevia sobre o movimento cultural da Paraíba e também sobre a agenda de shows que acontecia aqui nos finais de semana. Geralmente, João Pessoa, naquela época, só acontecia grandes espetáculos de 15 em 15 dias, de mês em mês, e os festivais, né? A exemplo do Festiverão, que hoje é Festiverão Paraíba, mas naquele tempo era Festiverão. E aí, o que acontece? Eu comecei a transitar no jornalismo cultural aqui de João Pessoa, justamente nos anos 80, né, Fernando? Nos anos 80. E eu comecei a transitar no jornalismo cultural, por quê? Porque eu comecei a me engajar na área cultural, comecei a ver como era que funcionava o teatro, como é que funcionavam os shows, e eu tive a curiosidade e despertei também para, concomitantemente com o jornalismo, eu fazer também produção de shows aqui na capital. E aí tive vários companheiros, inclusive o meu amigo Gil, lá de Campina Grande, que era da Gil Produções Artísticas, que fazia shows bailes e também shows de grandes expressões aí da nossa MPB, a exemplo de Geraldo Azevedo, de Alceu Valença e tal. E ele fazia o show em Campina Grande e pela amizade que a gente tinha, o trânsito que a gente tinha, ele nos conheceu e também dizia, Fernando, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dobradinha. O show que eu fizer em Campina Grande, eu entrego a produção aí para João Pessoa. E aí eu comecei a trabalhar e comecei a entender como é que funciona essa área de produções artísticas e comecei a me empenhar também. E você se identificou também, me né? identifiquei muito, graças a Deus, eu já tinha feito mais uma opção. Eu já tinha em mente que queria ser um jornalista de política, eu já tinha em mente que queria ser especializado em política, mas também tinha esse viés cultural. Essa sua veia cultural, né? E dava para conciliar tranquilamente, né? Uma coisa com a outra. Inclusive, até porque eu sempre fui com um jornalista, sempre tive minha opinião e, acima de tudo, eu sempre tive uma posição política mais com viés de esquerda. E aí você sabe, né, que o movimento cultural e, sobretudo, as pessoas que fazem a cultura são pessoas que têm cabeças pensantes e que, logicamente, pensam diferente de muita coisa que o Brasil, à época, atravessava, né? E aí eu comecei a me engajar e comecei a trabalhar na área artística e, graças a Deus, passei só 32 anos fazendo grandes produções de shows aqui. Inclusive, você testemunha que você compareceu a vários shows que eu fiz a produção aqui em João Pessoa, exemplo de Jorge Vecilo, né? E teve várias outras figuras de expressão. E aí eu comecei a trabalhar nessa questão aí, me engajar também na área cultural e concluí o curso de jornalismo. E aí me especializei justamente na área de política, comecei a militar nas emissoras de rádio aqui de João Pessoa,
trabalhei na FM Norte, trabalhei também na Rádio Aliança, que hoje é Jovem Pan do Sistema Tambaú de Sim, Comunicação, mas agora né? eu fiquei curioso. Você me contou não, contou para todos que estão acompanhando aquele Isso. seu desejo, aquele seu sonho de entender como funcionava o rádio. Você correu cerca de 3 quilômetros sem Corri camisa literalmente, sem para pegar camisa. uma transmissão. Aí agora já praticamente formado, jornalista, concursado. Como foi a sua chegada no rádio? A minha Você chegada no chegou rádio. primeiramente pelo jornal escrito, não é isso? Não, eu já fazia minha coluna escrita. Naquele tempo eu utilizava papel jornal, eu usava a minha máquina Olivetti em casa, já levava a minha coluna pronta, Já entregava no prontinho, já. jornal O Só Momento. para E diagramar. só para diagramar, exatamente. Chegava no Jornal O Momento, que funcionava hoje ao lado de onde é o Sistema Arapuã de Comunicação, Isso. aqui no bairro de Tambiá. E chegava lá, entregava a minha coluna. Eu entregava, geralmente era uma coluna semanal, entregava na quinta ou na sexta-feira, já com a agenda cultural do final de semana, e aí entregava e tinha o privilégio, era um prazer, era uma satisfação imensa quando o jornal era impresso e você via lá, Você né? vê lá. O seu nome e A aquelas sua matérias, reportagem. as matérias que a gente fazia e tal. E aí, pronto, aí eu comecei a me engajar e eu aproveitava também, Fábio, eu fazia um 2 em 1. Aí tu pergunta, mas como é esse 2 em 1? Porque eu também trabalhava em causa própria, ou seja, um show que eu fazia a produção aqui em João Pessoa, lógico, eu tinha que divulgar nos veículos de comunicação. E além de eu divulgar na minha coluna, que ia acontecer aquele evento aqui em João Pessoa, eu aproveitava também pela amizade que a gente foi fazendo, graças a Deus eu sempre fui de fazer muita amizade, já levava também o material pronto, já no carbono, fazia várias cópias e levava para os editores de cultura aqui de João Pessoa. Sim, mas e Dos sua jornais. chegada ao rádio? Como é que foi? A minha chegada ao rádio foi justamente, eu conheci um amigo querido e que até hoje eu sou louco de paixão por ele, que me ensinou muito na minha vida jornalística, foi o nosso querido radialista Germano Ramalho, que é de Campina Grande. Ele fazia um programa na FM O Norte, na época, e me chamou, disse, Fernando, eu gostaria que você colaborasse conosco no programa, tal, você desse a sua contribuição, você vai fazer matérias externas na rua, e principalmente nas casas legislativas, na Assembleia e Câmara Municipal de João Pessoa, e você vai trazer esse conteúdo para a gente colocar no nosso programa diário, que era o Norte Rádio Repórter. Você me trouxe uma curiosidade. Aí foi de fato aí quando você começou a entrar no jornalismo político aí? No jornalismo político foi Germano Ramalho que me apresentou a esse viés e eu comecei... Cobrir Câmara, E eu comecei Assembleia. com a responsabilidade grande, Fábio, porque Germano era professor, é professor de graduação, é professor da Universidade Estadual da Paraíba, da UEPB, e 3 vezes por semana ele me deixava sozinho aqui na FM Norte, cabeça de rede, fazia o programa da rádio em Campina Grande, uma rádio AM Borborema, com o nosso querido saudoso Carlos Alberto. Ele fazia o programa de lá, saía daqui, eu acho que 4 horas da manhã, chegava lá por volta de 6 horas, e o Norte Rádio Repórter começava às 6 horas pontualmente aqui, em João Pessoa e em Rede também, né? E aí eu abria o programa, que era o tempo dele chegar lá, que ele tinha veículo na época, ele tinha o carro dele, ia lecionar na universidade, lá em Campina Grande, e eu abri o programa aqui e ficava no bate-bola com ele. Já, mano, aconteceu ontem uma sessão na Assembleia Legislativa da Paraíba, o presidente da Assembleia, o deputado tal, apresentou tais projetos e tal, e teve muita discussão em plenário, e já soltava já um tape, né, como a gente chamava, e a gente chama ainda no jornalismo, soltava a sonora com tape, e daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre isso, enorme, né? né, Exatamente. E aí ele segurava a onda lá na Borborema e eu segurava aqui na FM Norte, a gente fazia esse bate-bola e foi a partir daí que eu comecei justamente a enveredar pelo jornalismo político. Ô, Braz, agora você me traz uma curiosidade também. Você contando essa história, eu fico só imaginando aqui também. É porque eu não, infelizmente, eu não peguei essa fase em que o jornal impresso era forte. Aí eu lhe pergunto, você pegou essa fase... Para ser repórter, ser jornalista e repórter de jornal impresso, tinha um certo peso, né? Tinha peso, claro, Você era claro. bastante reconhecido. Nessa época, como era trabalhar para um jornal escrito, como era trabalhar para uma rádio e uma televisão? Qual desses 3 veículos de comunicação era mais forte? Até meados ali
início dos anos 90. Exatamente, É Fábio. uma curiosidade que eu Depois, tenho, eu acho que você não, pegou esse e eu, graças a Deus, transitei nessas 3 áreas aí, tanto do jornalismo radiofônico, como também o jornalismo impresso, como eu disse, comecei praticamente com a minha coluna no jornal O Momento, mas também tive trânsito na TV. Fazia programas, inclusive programas de humor e produções de programas da casa na própria TV Tambaú. Você fez reportagem, fiz foi pra- reportagem também, inclusive tinha um programa, à época que nós criamos aqui na TV Tambaú, meu querido amigo Keynes Carneiro, ele era o diretor do programa, chamava-se TVM, Tambaú Video Music, e nos chamou para dar a nossa contribuição na produção desse programa, que era um Cabeludo programa... ainda? Cabeludo, com certeza. Cabeludo, mas já o cabelo já caindo, Já né? caindo, Hoje já tô careca, né? Mas o que acontece? E aí, aceitando o convite de Keynes, eu fui ajudar na produção do Tambaú Video Music, e aí nós tínhamos um prazer muito grande, porque era um programa de cultura também, um programa que levava informação, clipes musicais, tipo MTV. Era um programa que foi revolucionário à época aqui de João Pessoa. E não só produzindo o TVM, eu tive a oportunidade também de produzir programas da própria casa, da própria TV Tambaú. E aí dei minha contribuição, passei cerca de 6 anos na TV Tambaú. A TV Tambaú também ganhou uma concessão de rádio, que é a Rádio Aliança, hoje Rádio Jovem Pan, né? Na época era Tambaú FM. E aí eu saí da TV Tambaú, entrei na Rádio Tambaú FM justamente no jornalismo, também político, de 6 às 8 da manhã. Era um programa diário, de 2 horas, né, de duração, de 6 às 8 da manhã na Tambaú FM. Depois fui para a rádio, hoje do Sistema Paraíba de Comunicação. Era uma rádio AM, que hoje é FM. É FM João Pessoa, né? Porque na época era Rádio Cidade Verde. Cidade Verde, aqui isso, de João Pessoa. Só saí de lá porque a rádio foi arrendada a uma igreja evangélica e aí todos os colaboradores, logicamente, foram dispensados porque a igreja evangélica não tinha programação jornalística, ela tinha uma programação totalmente voltada aí para o mundo gospel, né? Isso. E aí pronto. E assim eu fui transitando nos diversos veículos aqui da Paraíba. Sim, mas me conte aí, como é o status de ser um jornalista, de ser um repórter que flutuava, tanto no rádio como na televisão, no jornal. Qual desses 3 veículos você vai... Eu acredito que o rádio. O rádio realmente ficou mais marcante, né? O status, né, nessa época, dos anos 80 ali, qual era? Fábio, era um glamour na época, era um glamour, porque você tinha a oportunidade de transitar com figuras da política e que, logicamente, e você tinha que ter suas fontes também, você tinha que realmente mostrar que você fazia coisa com seriedade, sobretudo com responsabilidade ao veicular a notícia, e aí, graças a Deus, a gente foi ganhando a credibilidade, porque eu nunca gostei, na realidade, na expressão jornalística mais arraigada mesmo, de tirar onda com a cara de ninguém. Eu nunca gostei, eu sempre aprendi a respeitar as pessoas e as pessoas, a partir daí, me respeitam também, pelo respeito que eu dispenso a elas. E aí eu fui criando a credibilidade, né? Fui criando as minhas fontes e, graças a Deus, até hoje, 38 anos vou fazer agora, justamente no mês de julho, agora de 2023. 38 anos no jornalismo, pretendo ainda passar mais uns 2 anos e, quem sabe, né, tocar a vida aí, enveredando por outras áreas também, casada com o jornalismo. Se Deus quiser. Mais 2 anos a gente ainda vai continuar, se Deus nos permitir, né? A Paraíba tem 36 deputados estaduais. 36 deputados estaduais. 12 deputados federais. Exatamente. 3 senadores. Aqui em João Pessoa são 27 vereadores. Todos esses, aí você soma tudinho, que agora não deu para somar agora, 36 com 27, com 12, com mais 3. Ou três. seja, todos esses políticos, o que eu quero trazer aqui é que todos esses políticos são amigos de Fernando Braz. Eu digo amigo porque eu conheço o tratamento que Fernando Braz e que os políticos têm um com o outro. Tanto, pode ser qualquer um, Fernando Braz, se fazer uma ligação agora para qualquer um político que ele atende, inclusive acho que até para o governador João Azevedo, ele atende. Braz, o que fazer para ser um cara querido, Braz, um cara político? Porque na política, eu também milito na área política, exatamente, você sabe disso. E a gente tem que, determinado canto, a gente tem que ter um lado. Porque se não tiver um lado, você é puxado de um lado, você é puxado do outro. Infelizmente, aqui na Paraíba, a gente sabe disso,
Tem essa questão. Se você não tiver um lado aqui, amigo, você é puxado. E Fernando Braz se dá bem com todo mundo. Nunca vi Fernando Não, Braz, nunca tive nunca vi rusga com Fernando ninguém. Braz Nunca tive. brigar com ninguém, nem tampouco um político falar mal de Fernando Braz. É verdade, Fábio. Eu tenho muito orgulho e você vai me dar também o seu testemunho, porque você era meu produtor na época de um programa jornalístico aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. Eu, até hoje, na minha vida, até hoje, atentem os senhores aí e senhoras, até hoje eu não cheguei a responder a nenhum processo por injúria, calúnia, difamação ou qualquer outro tipo de processo. Mas aconteceu um episódio que você é minha testemunha e, sobretudo, você era o meu produtor da época, que... Mas não bota comigo em mim, não. Eu venho botar, eu acho que eu não vou. Você está lembrado você já. Volta e meia, você mas esse assunto. eu trago esse assunto porque foi um assunto assim muito, muito intenso na minha vida, né, de repórter político, mas que, graças a Deus, não teve problema, né? Apenas a emissora foi notificada porque o produtor Fábio Augusto me escalou para fazer uma entrevista coletiva, que terminou sendo uma entrevista individual, que eu deixei terminar a coletiva e participei de uma entrevista individual com um ex-secretário de saúde aqui do estado, que fez acusações a um ex-candidato a governador na época, né? E aí, eu só fiz abrir, minha gente, eu só fiz abrir o programa com o telefone. Estamos aqui na Secretaria de Saúde, onde o secretário fulano de tal vai nos conceder uma entrevista e eu queria saber a motivação, por que o senhor chamou uma entrevista coletiva aqui em João Pessoa, secretário tal. Aí ele começou a descascar o ex-governador e eu só ouvindo com o retorno lá, um radinho e tal, e eu disse, Fábio Augusto, essa história não vai terminar bem. Parece que eu estava profetizando. Por quê? Porque só tinha o lado do secretário, né? Eu não tinha como ouvir o então candidato a governador, porque ele estava lá nas atividades dele de campanha e tal. Mas aí, sabedor das acusações que lhe foram desferidas, né? Foram ditas sobre ele e tal, o candidato a governador abriu, a assessoria jurídica do candidato a governador que foi acusado, logicamente, moveu um processo contra a rádio onde eu trabalhava. Mas, graças a Deus, com um mês, mais ou menos, o processo, inclusive, que transitou foi contra a rádio, não foi contra o repórter. E que foi, inclusive, um processo movido no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ou seja, que a gente não tinha dado o direito de defesa, né, de resposta. Mas, graças a Deus, com um mês desse processo tramitar no TRE, num debate promovido pela emissora, nós chegamos a um consenso. Inclusive, eu conversei com ele, ele gosta muito de mim, é como você falou aí, né? Graças a Deus, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, e ele disse, quer dizer que você está sendo, a emissora foi citada por aquela entrevista que você fez, que eu fiz, não, eu apenas abri. O bate-bola foi com os apresentadores do programa, tem nada a ver com isso. Então pronto, então vamos, chamou o assessor jurídico deles, vamos esquecer isso aqui. E retirou lá o processo de pauta e, graças a Deus, até hoje eu tenho muita honra em dizer isso. Agora, não que seja uma coisa anormal você ser processado por ter dito alguma coisa e tal, mas, graças a Deus, eu não respondo e nem respondi a nenhum processo, nem por injúria, calúnia, difamação e, acima de tudo, porque eu tenho muito respeito com os seres humanos. Isso é que é importante. Bacana. O Braz, são quase 38 anos, quase não, acho que 38 anos, né? 38 no anos. Próximo mês, em julho. Em julho, né? Olha, sabe certinho. Muitos amigos, Braz. Muitos adversários, muitos inimigos, muito contratempo. Eu diria o seguinte, que no meio político você tem que ter muito jogo de cintura, Fábio, para trabalhar um lado e outro e outra coisa, porque, de qualquer forma, causa uma certa ciumeira, né? Você traz uma informação com um deputado, aí o outro deputado que milita naquela mesma seara política, ele vai assim, mas rapaz, você entrevista Fábio Augusto e não entrevista Thaisa tal, e por que você não me entrevista tal? E de repente a gente vai fazendo amizade e vai dando certo. Graças a Deus, não tenho inimigos não, viu? Graças a Deus. Que eu saiba não, né? Eu acho que não. Mas e profissionalmente, Braz? E profissionalmente? Muitos amigos? Profissionalmente, muitos amigos. Não tenho inimigo, Fábio. Graças a Deus eu não tenho assim... A não ser que sejam inimigos ocultos, aquelas pessoas que gratuitamente não gostam da sua conduta, né? No jornalismo que você faz, mas a gente não está aqui para agradar todo mundo, né? Isso. Mas eu estou satisfeito, estou realizado. Vida mansa. Mas o jornalismo em si já foi ingrato com você? O jornalismo me deu régua e compasso.
na minha vida, assim, eu agradeço primeiramente a Deus, né, por ter me dado sapiência, sabedoria e, acima de tudo, muito equilíbrio, gente. A palavra é equilíbrio mesmo. Ter me dado muito equilíbrio para ter me conduzido nessa área sem ter aí divergências com ninguém. E só o jornalismo me deu regra e compasso, e eu devo tudo a Deus e ao jornalismo, tudo que eu sou, e, logicamente, primeiramente a Deus, meus pais que me incentivaram para que eu enveredasse aí no jornalismo e, sobretudo, por ter me tornado a pessoa que eu sou. Eu costumo dizer que meus pais, eles me ensinaram tudo, menos a me separar deles. Isso é muito... Até hoje eu não me acostumo com a ideia da ausência, né? Da falta deles na minha vida, porque eles me ensinaram tudo que eu sou e eu sou muito grato a eles. Meu pai, Pedro Braz, que morreu nos meus braços, e Dona Materna, aqui do bairro do Roger. Muito obrigado por tudo que eu sou, devo tudo a vocês, de coração. Tudo, tudo, tudo. Fernando, eu acompanhei eu acompanho você há um bom tempo e sei dessa sua perda, sei o quanto você era próximo demais, apegado demais, amava demais seus pais. Mas é isso, que bom que deixaram uma linda E família, deixaram um certo? legado que eu Legado. não abro mão, viu, Fábio? E, acima de tudo, minha mãe me ensinou uma coisa assim que até hoje eu tenho trilhado nesse caminho, e às vezes eu quero até, assim como por um descuido, quando eu vou pensar em fazer alguma coisa que realmente venha me tirar desse caminho que eles me ensinaram, eu penso duas vezes e repenso e digo: epa, peraí, tudo na vida passa, preste bem atenção, tudo nessa vida é passageiro. Tudo é passageiro. Então, faça o melhor de você, faça o melhor com o seu semelhante. Não, e você sempre se coloca no lugar do seu semelhante. Se você tivesse, e se fosse você que tivesse naquela posição, qual seria a atitude que você tomaria? E minha mãe me ensinou, é uma frase feita, é uma frase até de um compositor, do cancioneiro popular, ele diz: o que é dos outros não se deve ter. O que é dos outros não se deve ter. Então, não vá se espelhar em alguém que você acha que está acima de você e, sobretudo, que por outros caminhos que andam, você também queira trilhar naqueles caminhos que essas pessoas trilham. Não. Faça o melhor da sua vida. Faça para ser feliz, com tesão, acima de tudo, com gosto pelo que você faz, porque aí você vai conseguir, pelo menos, momentos de felicidade na sua vida. Eu sou muito feliz no que eu faço. O que é dos outros não se deve ter. Muito bem, muito bem. Belas palavras aí de Pois Fernando é. Antônio Corrêa Branco. Não, e foi ensinamento da minha mãe, Dona Materna. Dona Materna, né? né? Olha, Fernando, nunca queira o que o outro tem. Batalhe para ter o que você merece. E você vai conseguir. E nós conseguimos. As mães, as nossas mamães são Anjos, são anjos, poço são de anjos. sabedoria. Poço de E a gente sabedoria. só reconhece isso quando é mais tarde, né? E Às vezes ela vem dizendo isso desde o início: olha, isso, meu filho faça isso, meu filho faça aquilo. Faça isso. Você só vem reconhecer quando é lá na frente. Você, rapaz, desde sempre ela tinha razão. E a minha mãe e meu pai, né? Os dois, eles diziam muito para mim: olha, lá na frente, e eu não sabia onde eles lá na frente. Lá na frente. Lá na frente você está sabendo, aí você vai sentir na pele que o que a gente quer para você, o que a gente deseja para você é o melhor. Embora que, né, a gente recebe muitos nãos dos nossos pais, e às vezes até a gente diz: mas eu não tô entendendo porque vocês não aceitam essa ideia e tal. Mas a gente entende sim, porque os nossos pais só querem o melhor para todos nós. Pois é, Braz. Quando a gente para analisar, é isso mesmo, né? Mas cada um teve sua vida, viveram bem. Graças a Deus. Graças a Deus, tá aí, construiu uma família linda conforme a sua, que eu já conheço boa parte deles. Ô Braz, me diga um negócio, mas eu acho que também nem tudo é flores, né, Braz? Não tem nenhum um ponto de mágoa com algum sistema, com algum emprego, nada. Não, isso aí eu não tenho. Eu sou muito bem resolvido aí nessa questão, né? Profissionalmente eu sou bem resolvido. Agora é o seguinte, eu sempre, por onde eu trilhei, por onde eu andei nos veículos de comunicação, eu sempre gostei de deixar a porta aberta. Porque a vida, minha gente, a vida é uma roda gigante. Hoje você está aqui, amanhã você está ali.
Hoje você está ali, amanhã você está aqui. Então, é sempre bom você deixar portas abertas por onde você passa. Por quê? Porque um dia, se você precisar, você vai lá, bate aquela porta e a porta não estará E fechada. A essa porta roda será gigante pronta. gira, viu? Essa Ai, roda como gira, gira, viu, Fábio? gira, E gira como mesmo, gira. é. E como gira. Ô, Braz, quais os melhores profissionais que você, assim, os que você mais se destacou, algum programa específico, você diz, rapaz, aquele programa eu gostava de fazer, seja na televisão, seja... Olha, Fábio, produção em geral e, sobretudo, jornalismo, como você sabe, é uma magia, né? Você, além de você produzir o conteúdo, você também tem que produzir, basicamente, você tem que passar para os ouvintes aquilo que você vivencia no dia a dia. E eu acho que um trabalho em equipe é sempre legal. Eu tive a honra e o prazer, como eu disse, você foi meu produtor, tanto na época era Rádio Verdade, na Arapuã, não era Arapuã Verdade, não era Rádio Verdade. Você produziu o programa que era comandado por Nilvan Ferreira, né, era o âncora do programa. Eu era repórter de política do programa. Hoje estou no Arapuã Verdade, o programa mudou de nome, mudou de feição, mudou de formato e tal. Mas eu acho que temos aqui na Paraíba, temos um celeiro de grandes profissionais de rádio. Temos umas revelações aí maravilhosas no jornalismo político também. A gente convive no dia a dia, sobretudo nas casas legislativas, seja Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa da Paraíba. E nós temos aí grandes revelações de grandes profissionais que realmente vieram, sabe, com muita humildade e fincaram seu desejo de ser bons profissionais e hoje temos aí excelentes profissionais de jornalismo. Você já fez cobertura também nacionalmente, não já? Já fiz cobertura nacionalmente, inclusive tive... jornalismo também tem uma coisa chamada sorte, viu, Fábio? Tem a questão da competência, da dedicação, do equilíbrio, de você vestir a camisa realmente. Eu trabalhei no primeiro portal de notícias da Paraíba, que foi o WSCom, nosso amigo Walter Cândido dos Santos, e eu trabalhava no portal, que ele foi o pioneiro aqui no estado, e por que não dizer, até no Nordeste mesmo, o portal WSCom, e Walter tinha um programa, ele comandava um programa de rádio chamado Abra o Jogo, que era na Lida FM. E aí, paralelamente ao programa, que era transmitido, inclusive, pela internet, na época, foi pioneiro também nisso, de transmissão pela net, e ele me escalava muito para eu ir cobrir Brasília. E eu tive o privilégio de fazer boas coberturas jornalísticas lá em Brasília, inclusive naquela crise do antigo PFL, que era da Rosiana Sarney, Hoje, né? o O União Marco Brasil, Maciel, né? hoje a União Brasil, exatamente, que era o Marco Maciel era o vice-presidente da República, que o presidente de então era o Fernando Henrique Cardoso, e houve uma crise, houve um rompimento do PFL com Fernando Henrique Cardoso, com o governo naquela época, e coincidiu de eu estar em Brasília no dia do rompimento, e aí, graças a Deus, teve a questão da sorte também, da gente estar lá em Brasília, e a gente fez uma boa cobertura jornalística desse fato, que transformou-se, logicamente, num fato de âmbito nacional, né? Uma crise política no governo FHC. Aí, essas suas idas a Brasília lhe deu a oportunidade de conhecer também presidentes, não foi? Conhecer presidentes da República, ou inclusive o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, eu tive o privilégio, que eu milito também no meio sindical, sou do meio sindical aqui em João Pessoa, e eu conheci Lula através dos CONCUTs, que era o Congresso Nacional da CUT, né? Tive a oportunidade por diversas vezes de entrevistar o então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nos congressos da CUT Nacional, tanto em São Paulo, como também os congressos que aconteciam no interior de São Paulo. E a gente teve a oportunidade de conhecer, naquela época, os ideais do sindicalista, do então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente da República. Isso era em meados de quando? Eu acho que foi na primeira, eu não lembro, eu sou muito ruim assim de datas, viu, Fábio? Mas eu lembro que foi a primeira eleição que Lula disputou e que não logrou êxito, né? Eu cheguei a votar já. Colo, né? Já cheguei a votar em Brizola. Como eu disse a vocês, eu tenho sempre um viésinho de esquerda e tal, mas Lula, ele foi contra Collor, exatamente. E parece que foi isso mesmo. Eu não guardo muito a questão de datas assim e tal, mas tive o privilégio já de entrevistar vários presidentes, inclusive Marco Maciel, que também teve o privilégio de passar pela presidência da República, né? Assumiu interinamente.
à presidência da República por várias vezes e eu tive aí o privilégio de conversar com esse povo. De conversar. É bom. Ô Braz, agora voltando para a questão do meio artístico, produção de show, essas Muitas coisas. produções, centenas e mais centenas. Centenas e mais centenas. Você produziu grandes shows aqui no Grandes Brasil? shows aqui em João Pessoa, em Campina Grande também, o empresário dos shows aqui do Forroque, né, que era em Campina Grande, o João Gregório, que é o presidente do Sistema Arapuã de Comunicação, ele nos contratava também para fazer as produções do Forroque em Campina Grande. Eu já conhecia bem a cidade e aí o meu trabalho de produtor se dava de, sobretudo, pegar os artistas aqui no aeroporto Cacho Pinto, eu fretava o ônibus, ia para o aeroporto, pegava o pessoal, levava para o hotel lá, Hotel Serrano, em Campina Grande, na época, hospedava os artistas do hotel, levava para o Forroque, lá em Campina Grande, fazia o show, depois levava para o hotel, do hotel no outro dia, tomava café, voltava para João Pessoa, colocava dentro do avião e despachava, né, como a gente diz na linguagem, e liberava o pessoal para retornar aí para suas cidades. Mas grandes shows. Desses artistas que você fez, grandes shows, que você participou de tudo isso, assim, qual que você mais teve um contato a mais aí? Ou artista, cantores, Olha, cantoras, algum caso que você... Eu tenho um grande amigo na música popular brasileira e que eu sou assim, cego, morro de paixão por ele. Você teve, inclusive, conosco lá no projeto Caminhos do Frio, acho que foi em Alagoa Grande, se não me engano, foi em Areia, Geraldo Azevedo, que ele nos fez uma homenagem. A gente foi lá no camarim antes de começar o show, apresentei Geraldinho com 1 litro de mel de abelha e tal. E quando, para minha surpresa, quando a gente saiu do camarim, fizemos umas fotos e tal, e quando a gente saiu do camarim, que ele começou o show, ele cantou a primeira música e a segunda música eu queria oferecer para o meu amigo Fernando Braz e tal, e eu fui às lágrimas porque é uma música que eu adoro, eu até me lembro da música, ele deu aquele acorde, que era um show de voz e violão, no projeto Caminhos do Frio. Não, a música era Quando a gente se encontra, cresce no peito, um gosto de vida, um sorriso, tanto querer. O nome da música é Tanto Querer. E aí cantou Mel, Eu Quero Mel e tal. E Geraldinho é uma figura assim maravilhosa, é uma figura que eu tenho grande estima e que Deus dê muitos anos de vida a ele. Sobretudo, continue dando esse sucesso que ele é merecedor. E a paraibana Roberta Miranda? Também, a Roberta Miranda aconteceu um fato, pronto, você pediu para contar um caos aí, eu vou contar um fato verídico que aconteceu aqui em João Pessoa. Eu fiz a produção de Roberta Miranda, eu fiz a produção de Roberta Miranda, e quando eu fui pegá-la no aeroporto, aí eu estava, inclusive, no carro do dono do show, da época, né, e fui pegá-la e ela disse, Fernanda, antes de você me deixar no hotel, eu gostaria que você me levasse na maternidade onde eu nasci, aqui em João Pessoa. Aí eu disse, qual foi a maternidade? Cândido Vargas. Aí eu digo, eu vou lá com você. Levei Roberta Miranda lá, e como você sabe, você é sabedor, Fábio, aqui na frente da maternidade Cândido Vargas tem várias mangueiras, né? E aí a gente entrou, daqui a pouco eu vou falar sobre as mangas, viu, das mangueiras. E a gente entrou lá Tem um caos da manga também? Tem, né? Exatamente isso que eu vou contar, é um caos assim, bem brilhante e super legal. E aí a gente entrou e pouca gente, quando as pessoas olhavam, as enfermeiras olhavam, não estou acreditando que Roberta Miranda está aqui na maternidade e tal, e ela foi lá e conheceu a maternidade e tal. E quando ela terminou... E ela foi assim mesmo, indo claro, mesmo. E antes de chegar no hotel, e ela, né? já era consagrada, uma estrela nacional, já uma conhecida nacional e internacionalmente, né? Roberta Miranda. E aí, quando a gente saiu da maternidade, ela disse, pronto, eu disse, vamos fazer o check-in lá no hotel, e depois a gente vai almoçar e tal. Tudo bem. Aí fomos para o hotel, fizemos um check-in, almoçamos, e quando terminou o almoço, ela disse, rapaz, eu vi aquelas mangueiras lá e tal, me deu vontade de chupar uma manga. Eu digo, eu vou fazer o seguinte com você, eu vou lhe levar na casa de um amigo meu, no populoso bairro de Cruz das Armas, e quando chega lá, você vai ter a oportunidade de chupar manga do pé. A gente vai tirar a manga assim, baixinho. Era a época de manga. Era a época de manga. Por isso, acho que ela ficou doida. Viu lá na frente da maternidade. Fernando, eu não acredito que você vai fazer isso, não. Eu digo, vamos. Entramos no carro, fomos, né? Quando chegou lá, esse amigo, Aníbal Júnior, amigo do peito também, do meu coração, ele não estava em casa. Mas a mãe dele estava em casa e simplesmente ela é fã número 1 de Roberta Miranda. O que acontece? A mãe de Aníbal. A mãe de Aníbal, ainda é até hoje, né? Graças a Deus. Eu deixei Roberta Miranda dentro do carro,
o carro ligadinho lá na calçada dela, bati lá na porta, ela disse, Fernando, você por aqui e tal, Aníbal nem está em casa e tal. Eu disse, não, mas eu nem vim falar com o Aníbal, na realidade, eu trouxe uma pessoa comigo que gostaria... A senhora tem muita manga aí na sua manga? Fernando tá cheio de manga e tal. Aí eu disse, então eu posso trazer uma amiga para ela saborear uma manga aí no seu quintal? Ela disse, claro. Aí eu fui, bora, Roberta, abri a porta, a Roberta desceu. Eu me arrependo até hoje de ter feito isso. Eu lhe digo de coração. Você levou Roberta Miranda para o bairro de Cruz das Almas, assim, para casa pra de uma fã que era, na época, assim, era Deus no céu e Roberta Miranda na terra. Estou dizendo a você. E eu até hoje me arrependo, como eu disse, porque a mulher podia ter até infartado a mãe de Aníbal, né? E, de repente, quando eu abri o portão que ela olhou, ela começou a chorar. Ela reconheceu na hora. Claro, e outra coisa, ninguém na rua reconheceu porque ela estava dentro do carro. Mas aí foi triste para a gente sair da casa, né? Eita, porque imagina, depois foi chegando. Um foi dizendo ao outro, né? E, de repente, encheu de gente na frente. Mas o que eu quero dizer? Entramos, não acredito que você trouxe Roberta Miranda e tal. O show dela é amanhã aqui em João Pessoa. Tal. Isso foi numa sexta-feira, o show era no sábado. E aí o que aconteceu? Entramos, Roberta Miranda chegou lá, tirou a manga da mangueira, como eu disse, ela que é bem baixinha direto assim. no pé. Oxe, lavou a manga na lavanderiazinha lá e chupou a manga, tomou um copo d'água, deu um abraço na mãe dela. Ô, meu amor, eu lhe agradeço tal. Minha filha, leve manga. Não precisa não, mas leve tal. Insistiu tanto que eu acho que eu peguei lá 2 ou 3 mangas para levar lá pro hotel. Mas eu tive depois, eu digo, rapaz, eu sou muito doido E fazer uma coisa. Pra sair, velho. Não, aí... Quando terminou, né, foi uma passagem rápida, eu diria 10, 15 minutos lá na casa dela. E aí, porque também tinha que voltar para o hotel para ela descansar, para no outro dia passar som e fazer o show no Espaço Cultural, na Praça do Povo do Espaço Cultural. O que acontece? Quando foi para a gente sair, meu amigo, aí não deu para ninguém. Era gente demais na frente da casa, porque uma pessoa deve ter visto, deve ter reconhecido, e ter dito, ó, Roberta Miranda entrou aí nessa casa. E aí ficou o pessoal tudo na porta e tal, e eu sozinho, sem segurança, graças a Deus, só com Deus. E Roberta Miranda, e ela tem, graças a Deus, como outros artistas, ela tem muita sacada, assim, muita identificação com o público dela, saiu dando autógrafo de boa aí, um por um a um, nos discos. As pessoas levaram os vinis na época para autografar e tal, e ela não se negou, não se furtou a trocar essa energia com o público. E foi muito legal. Uma das melhores experiências que eu passei agora, me arrependo não ter combinado, loucura, né? viu? Loucura, porque ela podia ter tido algum verdade. problema de saúde, né? A mãe do Aníbal Júnior, né? E tanto a própria Roberta Miranda, ela ter tido alguém que... Você sabe, não pode conter Isso. todo mundo, né? Exatamente. Algum afoito, vai lá, tenta alguma coisa a mais. É loucura, viu, Fernando? E outro episódio também foi com o Aníbal Júnior. Dessa feita, a gente fez o show aqui, a produção do RPM com Paulo Ricardo da época. Era Paulo Ricardo e RPM. E Aníbal era fã número 1. Inclusive, além de fã, Aníbal sempre teve uma grande sacada por música. E Aníbal trabalhava como programador da Arapuã na época, da Arapuã FM. E ele... você sabe que naquele tempo as gravadoras elas estabeleciam uma música de trabalho, né? Digamos, RPM, toca a música para tocar agora, nesse instante, é essa aqui. E aí Aníbal, ouvindo o CD da banda, disse, não, eu gostei dessa música aqui, lembro como se fosse hoje, Estratégia do Caos, o nome da música. Pode ir aí no YouTube e colocar Estratégia do Caos, RPM, que você vai curtir essa música. E Aníbal começou a tocar na rádio essa música alternativa, uma música que não foi indicada pela gravadora. Ele mesmo teve a visão, né, de dizer que a música ia estourar, realmente como estourou na época. E aí, o que aconteceu? Quando terminou o show do Paulo Ricardo e RPM aqui no Rock Verão, aí eu estava com o Aníbal no show, aí eu fui lá nos bastidores e fui pegar o pessoal para deixar no Hotel Tambaú na época. E quando a gente chegou lá, eu disse, Paulo, amanhã, quando a gente vier tomar café, o nosso amigo aqui, Aníbal Júnior, ele pode trazer alguns vinis que ele tem, né? Ele é fã do RPM, para você dar um autógrafo. Claro, tal. Pois, dito e feito. Nós fomos tomar café lá com o Paulo Ricardo, lá no Hotel Tambaú, e ele autografou um por um vinil lá de Aníbal. E aí eu cheguei e disse, né? Rapaz, aconteceu um fato bem marcante aqui em João Pessoa. Aí Paulo Ricardo, o que foi? Eu digo, a gravadora estabeleceu de trabalhar essa música aqui e Aníbal
trabalhou Estratégia do Caos. Meu irmão, que sacada legal. Você sabe que essa música, para mim, o Paulo Ricardo, isso é o testemunho do cara, né? Essa música, para mim, é uma das melhores. E você teve a sacada de, mesmo sem orientação, sem ninguém dizer que a música de trabalho seria essa, que na realidade não era, você teve a sacada e o privilégio de tocar uma música que, particularmente para mim, no LP, é a melhor, Estratégia do Caos. E aí foi muito, muito gratificante, Aníbal ficou assim até emocionado e tal, para você ver que nós temos aqui grandes profissionais na Paraíba. Aníbal Júnior, você é um deles. Deixa eu lhe fazer uma pergunta também, já que você sempre militou nessa área cultural, de produção de show, realizar show, de conhecer artistas, sem citar nome, Braz, porque a gente escuta demais pelos cantos aí, não, porque olha, artista fora de cena, fora do palco, fora de onde for o espetáculo dele, ele é uma pessoa maluca, tal, faz isso. Porra louca. É isso mesmo, Fernando. Tem muito, não, vocês conheceram muito, não, né? tem muitos aí e tal. Eu não vou citar nomes, logicamente não vou. Mas a gente sabe, né, que pelo menos tem artista que... Já passou por alguma situação difícil, constrangedora, assim? Rapaz, agora você me pegou. O cabo diz, ei, Braz, eu quero uma maconhinha, Braz. Eu quero um pozinho, Braz. Rapaz... Tu me consegue... Não, isso é... Deixa eu... Não, claro. Isso aí você... Mas eu vou contar uma situação que eu passei e que realmente... E é um fato verídico, né? Temos inclusive testemunhas, graças a Deus, vivas, né, desse fato que eu vou contar. Eu fui pegar um artista no aeroporto, Thaisa, no aeroporto Guararapes, em Recife. E, à época, houve uma rebelião. A história é um pouquinho longa, mas eu vou resumir em 3 ou 4 minutos. Na época, houve uma rebelião num presídio de Minas Gerais e vários presidiários eles estavam vindo aqui para o Nordeste. E eu sabia que estava tendo muitas blitz nas rodovias que cortam aqui a Paraíba, justamente em virtude, o Estado estava preparado para coibir a entrada desses presidiários aqui na Paraíba. E aí coincidiu da gente pegar uma artista famosa no aeroporto Guararapes, aqui em Recife, e o que aconteceu? Eu sabia que ela gostava, né, ela tinha ela gostava do pó, né? E de repente, pozinho branco. E de repente, quando eu chego lá no aeroporto, né, eu fui num carro, o outro produtor, que não está mais entre nós, ele foi num carro também de uma locadora aqui de João Pessoa, patrocinadora do show. Ele pegou um carro, eu peguei o outro carro da locadora e fomos para o aeroporto. Chegou lá, tinha um artista da Paraíba que ia abrir o show dela aqui no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural, e esse artista veio com a esposa no meu carro e o Rodney da cantora, viu? Você sabe o que é o Rodney, né? Aquela figura que trabalha ali no palco durante o show, né? E ela, a cantora principal, veio justamente no outro carro com o outro produtor. E o que aconteceu? Quando a gente voltava de Recife para João Pessoa, ali nas imediações de Igaraçu, eu avistei de longe... Grande Recife. Né? Na Grande Recife. Eu avistei de longe uma viatura da Polícia Federal no acostamento. E aí eu perguntei, sim, nisso já estava rolando dentro do carro, e hoje eu posso dizer, já estava rolando um baseado. Baseado, dentro do carro que eu transportava os artistas da Paraíba, né? Eles estavam fumando lá. Os vídeos era fumaça. Exatamente. Né? Aí eles estavam fumando baseado, eu estava dirigindo, né? Eu disse, ó, eu não tô afim, não gosto, tal, mas fica à vontade aí e tal. E eles fumando lá o baseado deles e tal, e ela estava na frente e simplesmente... aí eu disse, olha, a Polícia Federal está ali, vamos baixar o vidro para tirar essa catinga aqui do baseado, né, da maconha aqui dentro do carro. Aí baixou os vidros e tal para evaporar aquela fumaça toda. E aí, meu irmão, era uma blitz justamente antes de chegar na Polícia Rodoviária Federal, porque a Polícia Federal já estava antecedendo ali o trabalho da PRF. E aí... Quando eles pararam, os dois carros... Pararam vocês? Pararam, claro. Aí eu perguntei ao Rodney, eu disse, e aí, tem alguma coisa? O Rodney olhou para minha cara e disse, tá dentro do DX7. Eu disse, aonde? Ele disse, aí na mala. Eita, aí eu disse, o que é que tem? Ele disse, tem umas graminhas do pó. Eu digo, eita, vai ficar todo mundo aqui. Jura você. Vai ficar todo mundo aqui preso.
E aí descemos, né? Nisso ela o carro já estava um pouco à frente da gente, né? Os O carro que policiais estava. reconheceram a artista? Claro que reconheceram, e claro que reconheceram que ela estava muito doida e também o pessoal estava muito doido dentro do carro que eu estava dentro dele, né? E aí o que aconteceu? Ela desceu, que a preocupação dela era que eles não pedissem para abrir o tal do DX7, que é um teclado, Fábio, porque estava lá o pó. E ela desceu e veio em minha direção, né? E aí, Fernando, tudo jóia? Eu digo, tá maravilhoso, tal. Tá tudo E minhas perfeito. pernas, tudo perfeito, mas minhas pernas tremendo, porque eu sabia que eu ia direto para ser preso, né? Porque o negócio estava lá dentro do Ia ser DX7. fichado, né, Fernando? O que acontece? Aí os policiais muito experientes, logicamente, os policiais federais, eles sacaram que tinham consumido droga, né? Lógico. Aí disse, dona fulana, a senhora tá bem, tá tudo bem e tal, porque conheceram a cantora, né? Nós íamos fazer, nesse mesmo dia, um show na Boate Céu, em Campina Grande, que você conheceu, ali às margens do Açude Velho, né? E outro show aqui no Teatro Paulo Pontes, que era no outro dia. Resumindo a história, os policiais, logicamente, disseram que era uma blitz, queria dar o famoso baculejo, mandaram que eu abrisse o porta-luva do carro, eu abri o porta-luva e tal. Nisso, eles se dirigem para a mala do meu carro. Vixe, mano. Do meu carro, não, do carro da locadora, né? Quando eles se dirigiram à mala, eles disseram, abre, por favor, isso é um teclado? É. Aí ela já veio em minha direção, ela muito experiente. Ah, por favor, né, meu amigo? Aí só tem minhas calcinhas, tal. Você não vai querer olhar minhas calcinhas, sutiã, tal. Aí o policial olhou assim para a cara dela, aí disse, não, tudo bem. Eu disse, inclusive, nós já estamos atrasados porque eu estou indo levar o pessoal para Boate Céu, lá em Campina Grande, vai passar o som ainda, saímos do aeroporto Guararapes, vamos passar o som, fazer o show lá na boate e amanhã retornaremos a João Pessoa para fazer o show no Teatro Paulo Pontes. Aí ele disse, não, tudo bem. Eu fechei a mala, mas me deu uma alegria, Fábio, ao fechar a tampa da mala, que eu sabia que eles não iam parar mais para abrir, né? E cadê eu conseguia ligar o carro de tanta alegria e emoção? Porque o pó estava no DX7 que ela tinha trazido. Agora, como ela colocou O pó lá dentro? pó na fiscalização aí do aeroporto, e como passou, não me pergunte que eu não sei. Sei que o pó não era meu. Aliás, o problema e o pó não era meu. Mas aí foi um episódio assim muito, sei lá, muito doido. Eu digo, pelo amor de Deus. Era basicamente isso aí, mas é vida são os bastidores, né? De quem faz aí arte, quem faz a música e tal. E cada um vive sua vida como achar que deve ser. O importante é ser feliz. Eita, Fernando, coisa boa. Fernando, conversa boa. Ô, rapaz. Já estamos chegando nos nossos finalmente aqui, rapaz. Quero te agradecer. Eu quem quero agradecer, Eu que Fábio. quero agradecer do fundo do coração. Sabe que para mim foi uma satisfação, foi uma honra poder trazer você aqui para conversar conosco. Você sabe, volto a dizer, você é um amigo mesmo do peito Você mesmo. também, Fábio. Você e Thaisa são figuras assim que eu considero demais. E são Deus grandes te abençoe cada vez mais, meu irmão. Deus lhe abençoe nesse projeto. É um projeto vitorioso, esse do seu podcast. E quero dizer que você não tem ainda a dimensão de quantas milhares e milhões de pessoas vão ver essa nossa participação com a sua brilhante condução daqui a anos, Fábio. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, porque isso ficará para a eternidade. É muito bom, muito bom. Pois é, e aí só você um recado, só um recado para você, viva a sua vida sempre se espelhando em fazer o bem, porque a vida é muito curta, a vida é muito passageira. E seja feliz assim do jeito que você é, como você é. O importante é você não ferir seu semelhante e juntos tentarmos aí construir uma sociedade melhor. Eu sempre tenho dito, por onde eu passo, que se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter sim uma sociedade mais justa, mais fraterna e, sobretudo, uma sociedade onde o amor prevaleça. Isso é muito importante, que você seja muito feliz e que você possa fazer o seu semelhante também feliz, porque juntos vamos todos aí construir um planeta melhor, uma sociedade mais justa e mais fraterna. Paz e bem e muitas felicidades para você e obrigado pela oportunidade. Pois é, minha gente, esse aí, ó, Fernando Antônio Corrêa Braz. Fábio Augusto Galdino.
Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você. E assim vamos concluindo esse nosso 5º episódio. Agradecer a vocês aí. Dizer a vocês, ó, se inscreve no nosso canal, vai lá, curte, dá o likezinho, compartilha para todos aí, porque toda quinta-feira tem episódio novo, tem sempre novidades aqui, gente boa com histórias feitas de Fernando Braz aqui, um monte de histórias boas para contar para a gente. Então, minha gente, muito obrigado. Lembrando a você, ó, Conta a Tua História é um produto da Voz Produtora, certo? Com o patrocínio do Mundo dos Pastéis Bessa. Vamos para lá, Vamos comer para lá, pastel. vamos comer pastel agora. Gente, obrigado e até a próxima quinta-feira com o bordão de Fernando Braz. Vai ser feliz, minha gente. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Um abraço, até quinta.